Meus irmãos, eu estou muito feliz de ver a igreja cheia dentro dessa nova realidade que nós estamos, porque eu brinquei com algumas pessoas com quem eu conversei durante a semana o seguinte: falei, olha, se no próximo domingo tiver gente na igreja, é porque o pessoal é crente mesmo, porque domingo passado a pregação foi muito dura, né? E hoje vai ser pior. Não, brincadeira, estou brincando. Hoje vai ser bem mais tranquila. Mas hoje nós estamos encerrando a série de pregações sobre propósito, né? Então nós estivemos aí nos últimos 4 domingos, hoje o 5º domingo falando sobre esse tema. E hoje nós vamos pensar sobre esse tema aí, vivendo a felicidade. Vivendo a felicidade. Então nós vamos tentar entender o que é exatamente isso, ou como a gente vive, então, a realidade da felicidade. Para isso eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 em diante. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 em diante. Também vai estar aí projetado, você também vai poder acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos colocamos diante de Ti com temor e tremor e pedimos a Ti da ministração da graça do Senhor nesse momento, ó Pai, através da exposição da Tua palavra, Deus. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e o Espírito Santo do Senhor conduza esse momento, ó Deus, e me use com graça e misericórdia apesar de mim, ó Deus. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, se a gente vai meditar sobre felicidade, nós precisamos nos perguntar o que exatamente é a felicidade. E aí eu trouxe algumas coisas aqui para a gente pensar sobre isso. A primeira pessoa que eu gostaria de citar nessa noite é um cara chamado George Bernard Shaw. Ele é um escritor irlandês, vencedor de prêmio Nobel de literatura e coisas nesse sentido. Ele vai tentar definir o que é felicidade. Ele define da seguinte forma: diz que a verdadeira alegria de viver consiste em utilizar a existência para um propósito que se reconhece como grandioso, esgotar totalmente a existência antes de ser lançado aos vermes. Meio traumático, né? Mas a ideia dele é simples: ser feliz é ter um propósito de vida, é ter um sentido na vida. Viver a realidade da felicidade é viver a realidade de alguém que cumpre um propósito, cumpre um sentido, que não pensa que a sua vida simplesmente não serve para nada ou não está indo para lugar nenhum. Na verdade, as angústias do nosso coração muitas vezes nos cercam por causa disso, não é verdade? Eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei onde é que esse negócio vai dar. Então o que acontece? Eu fico angustiado, eu fico desesperado. Só que, naturalmente, nós vamos dizer que um propósito de vida, ele se dá a partir de Deus. E você poderia pensar, é claro que você vai dizer isso, você é o pastor. Mas eu queria trazer um outro cara, chamado Bertrand Russell, um matemático, filósofo do século XX, que ele diz o seguinte, olha só, ele é um cara ateu, mas ele diz o seguinte: o ateu Bertrand Russell diz que, enquanto você não admite Deus, a questão a respeito do propósito da vida fica sem sentido. Uma vida sem a realidade de Deus é uma vida sem sentido. Porque pensa comigo, se Deus não existe, se não existe nada após a morte, se não existe nada nos esperando daqui para lá,
Qual é o sentido da nossa vida hoje? Por que eu sou bom? Ou por que eu sou mau? Por que eu me vingo? Ou por que eu não me vingo? Por que eu construo? Ou por que eu não construo? Qual o propósito disso para mim? Então esse próprio filósofo, matemático, ateu, um cara conceituadíssimo, diz, olha, eu preciso admitir que a realidade de Deus é o que traz a realidade de sentido para a vida. É claro que o desenvolvimento do conceito dele para isso vai ser um pouco diferente do que a gente acredita. Mas aí tem um outro problema. Qual é o conceito que a Bíblia diz sobre felicidade quando a gente pensa da perspectiva do que os nossos olhos e as nossas mãos podem alcançar? Porque normalmente você poderia responder assim, não, está certo, pastor, mas mesmo que eu tenha dúvida sobre Deus, eu ainda quero construir uma vida bacana, porque eu quero construir uma história, eu quero ser bem-sucedido no meu emprego, eu quero ser bem-sucedido nos meus negócios, na criação dos meus filhos, nos bens que eu quero deixar minha família confortável, mesmo depois que eu vá. Então isso já é sentido suficiente para mim. Isso já faz alguma coisa pulsar no meu coração. E aí a gente poderia ir lá para Eclesiastes, capítulos 2, 17 e 18, que diz o seguinte: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol. Isso é Salomão, o rei Salomão, dizendo isso depois de uma longa reflexão no capítulo 2, onde ele construiu tudo, onde ele teve várias mulheres, onde ele teve filhos, onde ele foi bem sucedido em todas as áreas da vida dele. E ao chegar à conclusão de se aquilo tinha valido a pena, a conclusão dele é, não valeu a pena. Tudo foi correr atrás do vento. Tudo foi correr atrás do nada. E não faz sentido isso. Bom, mas, então qual é o sentido da vida? Eu ainda, antes de trazer a resposta para vocês, eu quero meditar em 3 soluções que a gente normalmente tem, ou 3 equívocos que a gente tem, quando a gente pensa a respeito da felicidade. O primeiro deles é o seguinte, olha só, para ser feliz é preciso que aconteça alguns pré-requisitos, como casar, projeção social, estabilidade financeira, diplomas, e etc, e etc, e etc. Só que um escritor chamado Oscar Wilde, ele diz o seguinte, tinha certa razão quando afirmou que, nesse mundo há 2 tragédias. Uma é não conseguir o que se quer, e a outra é conseguir. Porque você já pensou, você já passou por essa experiência, eu sei que sim, você já desejou algo que motivou o seu coração a você trabalhar mais, a você se esforçar mais, a você falar menos, a você se irritar menos, a você focar, porque era aquele o seu objetivo. E de repente aquele objetivo foi conquistado. E aí você descobriu que ainda está faltando alguma coisa aqui dentro, para trazer sentido, para trazer completude, para trazer propósito. Ou pior, você não conseguiu. E a angústia ali continua realizando, pairando sobre os nossos corações. Então, por isso que Oscar Wilde, ele diz, há 2 tragédias para o homem. Conseguir o que se quer e não conseguir. De todo jeito é ruim, porque de todo jeito que ele vai descobrir que ele está correndo atrás do vento, que ele está correndo atrás do nada. Mas algumas pessoas acham que isso é felicidade. É você, bom, como eu vou ser feliz? A partir do momento que eu cumprir uma lista de pré-requisitos da minha vida. Seja ele casar, seja ele, sei lá, ter uma empresa, seja ele ter uma casa, seja ele ter um diploma, seja lá o que for. Mas à medida que as pessoas conquistam isso, a felicidade parece que ainda não bateu a porta. Outro conceito de felicidade que alguns trazem é o seguinte, que ser feliz é se encontrar no estado de espírito de alegria perene, é sentir bem de forma permanente, é você ter um bem-estar, é você nunca ficar triste, isso é ser feliz. Agora eu pergunto aqui, alguém que vive nessa vida, vai em algum momento viver dessa forma? Difícil, não é? Se olhar, não vou nem falar 2020, porque 2020 seria um sacrilégio citar 2020. Mas vamos pensar 2019. Alguém falar assim, rapaz, 2019 foi só alegria. Não tive um momento de tristeza. Eu fiquei alegre o tempo inteiro. Era o bem-estar o tempo inteiro. Isso é utópico, isso não é realizável. Mas algumas pessoas ainda pensam que para ser feliz é só se conseguir atingir esse estado de bem-estar, mesmo que isso não seja real. Há outro equívoco ainda, que para ser feliz é preciso contar com um destino aleatório, como se algumas pessoas tivessem nascido para ser felizes e outras não. Tem gente que entra nessa do fatalismo. Quer saber? Para ser feliz é porque eu dei azar na vida.
Sorte deu aquele cara ali, porque ele ganhou isso, as portas se abriram daquela forma, é por isso que ele é feliz. Agora eu não, eu dei azar na vida, eu fiquei na lista negra de Deus aí deu zebra, deu errado. Como se ser feliz ou não ser feliz depende de um destino aleatório que está fora do controle nosso e de qualquer outro ser. Mas perceba, todas essas maneiras de pensar sobre felicidade são equivocadas. Elas não são corretas, elas não são realizáveis. E quais são as soluções que a gente tem para isso? Qual é a solução para ter uma vida feliz? Eu quero apresentar para vocês pelo menos 5 soluções aí que algumas pessoas trazem para nós. Calma, a gente vai chegar no texto bíblico, tá? Relaxa. É que eu quero desmiuçar esse negócio aqui para você, quando olhar para o texto, você vai ver ele de uma forma diferente. Primeira forma é autoajuda. Gente, eu fui pesquisar e tem um livro de autoajuda chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Em 2002, tinha sido vendidas 10 milhões de cópias em 50 países diferentes. Em 2002. Em 2020, esse número já aumentou 10 vezes mais. Livro de autoajuda, apenas um dos best-sellers de autoajuda que tem aí. A ideia de autoajuda ficou tão real, tão presente, que a Veja, a revista Veja, quando vai fazer a classificação de livros, não sei se você já viu isso lá, tem os 10 mais de romance e tal, e coisas assim, e os 10 mais de autoajuda. Porque as pessoas estão lendo isso, as pessoas estão consumindo isso. E normalmente o que é que a autoajuda vai falar para você descobrir a felicidade? Ela vai dizer o seguinte: você tem o seu interior todos os recursos que você precisa para alcançar o sucesso. Mude seu modo de pensar e você mudará o mundo. São frases que a gente usa no Facebook, no Instagram e tal, né? Tem uns que falam que foi a Clarice Spector que escreveu, porque toda frase bacana foi ela que escreveu. E a gente coloca no Facebook, coloca no Instagram e por aí vai. Mas a gente tem dificuldade de acreditar nisso. Porque quando a gente olha no espelho e olha para o fundo do coração daquele caboclo que você está olhando no espelho, você sabe que essa força não está tão grande assim. Você sabe que você não tem todo esse recurso dentro de você para trazer a solução dos problemas que existem. Você sabe que a felicidade não está só no... Não é só você olhar para dentro de si, num cantinho do seu coração ali, tem um negocinho chamado felicidade. Na hora que você acessar aquilo, pá, resolveu. Infelizmente não é assim que funciona. Mas existe outra solução que é apresentada a nós: qualidade de vida. O que esse pessoal diz? Prega a necessidade de reeducação alimentar, das medicinas alternativas, dos exercícios físicos sistemáticos, do descanso, do lazer, do bom ambiente onde morar. Então é a galera do bem. Vamos comer alface, vamos comer tomate, entendeu? Vamos comer rúcula, tomate seco, é um negócio assim, mussarela de búfala, um negócio mais, entendeu? Para você não ter gordura no seu corpo, para você se sentir disposto, para serotonina, endorfina, sei lá das quantas, começar a trabalhar e você vai ficar alegre. Basta você acordar às 5 da manhã todos os dias, fazer um exercíciozinho físico, você vai ver que a sua disposição, e você vai se sentir feliz e tal, e etc. E eu não estou dizendo que fazer exercício às 5 da manhã é ruim, embora eu não faça e não queira fazer nunca. Mas dizer que a felicidade é achar uma espécie de bem-estar a partir do momento que você vai cuidar bem do seu corpo, ou vai cuidar bem do seu ambiente em que você está, né? Tem um negócio, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui que aconteceu lá em casa. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 2 meses, que ele nunca dormiu uma noite inteira, nunca. Na noite muito boa ele acordou 2 vezes, foi ótima a noite. Na noite muito ruim ele acordou 7 vezes. E tem dia que é noite ruim, uma boa. E tem vezes que é boa, uma ruim. É assim. E aí a gente vai buscando alternativa e a minha esposa achou um negócio espetacular. É um tal de um perfume que dá sono. E aí você compra aqueles perfuminhos, eu não sei nem se alguém vende esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Mas não deu certo, não. E aquele trem é caro, o vidrinho é desse tamanho aqui, ó. Põe 2 pinguinhos, põe um negócio lá. É um umidificador, mas aí eles põem um nome diferente para ficar mais caro o negócio. E aí põe, perfuma e tal. E na primeira noite parece que ele dormiu melhor. Mas era só a noite boa. Porque na noite seguinte, pôs o perfume que fosse, amigão, não resolveu.
Mas beleza, tem gente que acha que se dormir perfumado, o que não é ruim, né? Dormir perfumado é bom. Mas que isso vai dar um bem-estar, isso vai dar... Se eu tiver aquele colchão que massageia, minha amiga, eu vou ser feliz. Tem gente que acha que é isso que vai dar felicidade na vida. E tem outros que dizem o let it be, ou em português seria, deixa a vida me levar, deixa ser, deixa estar. Essa galera que diz o seguinte, essa é a turma que o Lobão descreveu em seu verso, vida boa, vida breve, já que não posso te levar, quero que você me leve. É gente cheirando pó, enchendo a cara, se perdendo nas noitadas de cama em cama, eu vou viver a vida adoidado. E quando eu fizer isso, eu vou ser feliz. Porque feliz é aquele cara que está com um monte de mulher, é aquele cara que está bebendo todas que quiser, é aquele que está indo para toquela. Mas a gente sabe que a felicidade não está aí, não sabe? Você já teve essa experiência, eu ainda não tive, espero nunca ter também, porque eu não quero ficar doido no meio do caminho. Mas a felicidade não está aí, e a gente sabe disso. Ainda tem a galera da pseudo-transcendência. O que é transcendência? Dentro da discussão do mundo espiritual e do mundo físico, vamos dizer assim, existe essa realidade que a filosofia definiu como transcendente e imanente. Transcendente seria o que a gente chama de mundo espiritual. Imanente seria o que a gente chama de mundo físico. Um resumo bem pobre, mas de uma forma que a gente possa entender. Então a galera faz o seguinte, para eu alcançar a felicidade eu preciso entrar no mundo transcendental. Então a galera vai meditar, que também não tem nada de errado meditar, tá bom, gente? O negócio é que isso seja o fim da sua vida. A galera vai entrar numa alternativa mais espiritualizada, mística, e às vezes a gente encontra isso até na realidade da igreja evangélica. Então você é uma galera mais mística, você sente, você vê, você está cheio de arrepios o tempo inteiro, e é sombra passando daqui, passando de lá, e o ambiente está pesado, o ambiente está leve, é uns negócios assim, sabe? E à medida que eu me encontro nesse mundo transcendental, eu encontro felicidade. Bom, esse também não é o caminho. E aí a gente teria um outro caminho chamado causas nobres ou assistencialismo. É a galera que diz o seguinte, se você quer ser feliz, ajude o próximo. Faça isso e você vai ser feliz. E aí é sempre essa a ideia, seja sempre assistente, sempre colabore, sempre sirva a pessoa que está do seu lado. E vem cá, não foi mais ou menos isso que eu disse domingo passado, que é o propósito da nossa vida? Se nós não servimos o outro, então nós não servimos para Cristo? O problema é encontrar nisso a felicidade. Perceba, gente, as práticas em si não são ruins. O problema é que a gente quer pegar essas práticas aqui e transformar como se elas fossem o fim de uma realização ou de uma vida em felicidade, ou de uma vida feliz, de uma vida de contentamento. O que nós estamos fazendo aqui com esse tanto de... E aqui eu poderia trazer mais 5, 6, 7 situações ou ideias para te dar sentido e propósito de vida. Mas a gente sabe que nada disso aqui vai de fato trazer contentamento para o nosso coração ou completude para o nosso ser. Dificilmente a gente vai encontrar, aliás, eu não diria dificilmente, eu diria que isso não vai acontecer de jeito nenhum. Tá bom, pastor, entendi, nós estamos lascados, não tem solução, a vida é essa, acabou o culto? Acabou, vamos embora e... Não, brincadeira. Qual é a resposta então do Evangelho para nós? Então agora a gente vai voltar para o nosso texto. Qual a resposta do Evangelho para nós? Como que eu vou viver o contentamento, o propósito de vida, uma vida que tem sentido? Porque isso é o caminho da felicidade. Primeiro lugar, morrendo. Como que eu vou encontrar o caminho da felicidade? Morrendo. Olha só o que diz o texto. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que porque ele morreu e ressuscitou. Então a ideia aqui é o seguinte,
o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios para nós o seguinte: olha, o amor de Cristo constrange o nosso coração. E essa palavra constranger aqui, ela tem uma ideia de impelir, de conduzir, de levar, de empurrar. É como se alguém estivesse chegando assim para você e você não tem mais saída, você tem que fazer o que... É isso que o amor de Deus faz conosco. Só que o que isso significa na prática? Isso significa que Ele morreu por nós, para que nós possamos morrer nós possamos morrer em nós mesmos, com Ele. A ideia é o seguinte: eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Ele. Porque, veja bem, meu irmão, qual é o problema de todas as propostas de soluções para um caminho de felicidade que nós vimos agora há pouco? Todas elas querem encontrar uma felicidade que habita em nós mesmos. Se você for assistencialista, se você for um cara de causas nobres, então você vai ser feliz. Se você for uma pessoa que busca o transcendente, o espiritual, se você for alguém que deixa a vida te levar, mas perceba que sempre depende de você fazer para você mesmo. E agora, de repente, o Evangelho está nos dizendo o seguinte: o amor de Deus nos constrange de tal forma, porque Cristo fez tudo por nós, para que nós possamos fazer por Ele. E é isso que muitos de nós não entendem. E é por isso que Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, ele diz que nós precisamos entender isso de maneira correta, porque senão nós estamos vivendo o que ele chama de graça barata. Jesus me salvou, morreu na cruz pelos meus pecados, essa parte eu já entendi. Eu acredito nesse negócio, então eu estou no céu. É isso, pastor? Não é bem assim não. Não é bem assim não. Porque essa é uma primeira parte. Jesus te salvou, morreu na cruz pelos seus pecados, graças a Deus por isso, assumiu a sua culpa, te redimiu de tudo que você é, te deu santidade e justiça que estava nele, substituindo você por ele, e ele te fez filho, para que você viva como filho. E o que é viver como filho? É viver para ele, para a glória dele. De forma que se eu não faço isso, o que eu não tenho na minha vida, eu não tenho nem sentido, nem propósito, muito menos felicidade. Isso tem a ver com tudo que nós já conversamos aqui durante essas semanas passadas. Se você olhar para a história de Caim e Abel, a ideia é essa. Caim não serviu a Deus, ele vivia para si mesmo, se lascou. Abel servia a Deus e foi bom demais. Ué, mas peraí, pastor, Abel morreu. Morreu, mas está com o pai. Caim, a gente já não tem tanta certeza. Na história seguinte, você viu a história de Lameque e a história de Enoque. Lameque foi o cara que deu o pecado, construiu tudo, foi o primeiro adúltero da Bíblia. Ele fez o que quis, do jeito que quis, tentando alcançar os desejos do seu coração. O que aconteceu? Zebra. E Enoque? Enoque serviu a Deus, Enoque louvou a Deus, Enoque viveu o propósito que ele tinha. Deus achou aquele cara tão fera que arrebatou ele. Ele não encontrou a morte. A Torre de Babel, a mesma coisa. Quando a gente olha para a Torre de Babel, são os homens buscando sentido e propósito para a vida, construindo um projeto para si mesmos. O que aconteceu? Deu zebra de novo. Está entendendo a lógica aqui? O problema é quando eu quero buscar sentido, significado, felicidade a partir de mim, para mim. Se eu não tenho a felicidade dentro do meu coração, se o sentido da vida não mora em mim mesmo, como que eu vou encontrar isso dentro de mim? Não faz sentido. Eu estou muito Dilma hoje? Não, vocês estão... Está dando para acompanhar? Está indo legal? Bom, então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: o propósito e o sentido da vida está fora de mim. Está em Cristo Jesus. E para que eu possa viver esse propósito, eu preciso morrer para mim e viver para Ele. Essa é a ideia. Aí você vai encontrar sentido e significado. Porque veja bem, meu irmão, vamos tentar ser mais prático aqui. O que faz você perdoar uma pessoa de uma traição muito forte? De algo que machucou seu coração? Tira Deus da parada, tira Deus da equação.
nada. Concorda comigo? Eu quero que essa pessoa que se lasque para lá, não quero saber dela não. E não tem nenhum incentivo para que você de fato faça isso. No seu coração não tem. Pode ter um social, alguma coisa assim. Agora, se eu olho para o Evangelho, se eu vejo a maneira que Cristo morreu por mim, se eu vejo a maneira que Cristo me amou, se eu vejo a maneira que Cristo me resgatou, se eu vejo a maneira que Cristo me salvou, se eu vejo a maneira que Cristo criou em mim uma identidade, eu não era um Zé Ninguém, eu agora sou filho, eu não tinha nada, mas agora eu sou herdeiro, eu não tinha caminho, mas agora minha direção está muito clara, eu estou caminhando em direção aos braços do Pai, onde eu terei um encontro eterno com Ele, então isso incentiva o meu coração a dizer para alguém, eu te perdoo. Porque a minha vida não é em si mesmada. Eu não sou o sol do universo, não está todo mundo rodando em volta de mim. Na verdade, eu estou servindo ao meu Senhor, sabendo muito bem quem eu sou e para onde eu estou indo. E isso traz significado para a minha vida, ao ponto de eu ser capaz de perdoar alguém que me machucou de maneira profunda. Faz parte da caminhada. Você consegue fazer isso por causa do propósito para o que Deus te criou. Por isso que no verso 17, Paulo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram as novas, eis que surgiram coisas novas. Você pensa diferente, você age diferente, a sua direção de vida é diferente. A minha preocupação primária agora não é o meu bem-estar necessariamente. Aqui eu não estou dizendo que você não possa ter coisas boas. Mas não é, eu não estou ansioso. Ai meu Deus do céu, se eu não conseguir ter uma casa, por exemplo. Deixa eu compartilhar um desejo do meu coração com vocês. Eu gostaria de ter uma casa. Às vezes eu fico vendo aqueles programas Discovery, não sei o que, não sei das quantas. E aí eu vejo aquelas casas bacanas, show de bola. O que me encanta naquelas casas é o banheiro. Rapaz, eu queria um banheiro, mas que tinha que ser do tamanho de uma casa, assim, sabe? Uma banheira, daquelas que cabe 8 pessoas, porque tem umas banheiras que você senta lá, você tem que ficar ajoelhado em posição fetal, assim, para ver se cabe. Não, eu queria uma banheira grandona, para ficar nadando. Eu sei, você está pensando, quem tem banheira nem usa. Eu sei, mas sei lá, era o que passava no meu coração. Agora, perceba uma coisa, se isso for a motivação da minha vida, se enquanto eu não tiver isso, houver tristeza no meu coração, o que eu estou trazendo como sentido para a minha vida? O meu bem-estar. Mas o que o Evangelho está me dizendo? O Evangelho está me dizendo assim, não, Vinícius, dá uma segurada aí. Talvez você nunca vai ter uma banheira na vida, mas isso não é que vai te fazer triste, isso não vai te trazer falta de significado para a sua vida. Porque você vive para a glória de Deus. Porque Cristo já te transformou em alguém. As coisas velhas já passaram, você é nova criatura, você é uma pessoa nova, numa direção nova, caminhando para uma forma nova. Essa é a ideia. Para eu ter sentido na vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é morrer para mim mesmo. E aí, meu irmão, aí o bicho pega. Aí o bicho pega, porque... Pensa comigo, 2 casais discutindo, qual dos dois querem morrer para si mesmo? Os dois querem matar o outro, eu quero matar o outro, mas eu não quero morrer para mim mesmo. Quantos de nós já não ficou emburrado assim um tempinho? Alguns 1 hora, outros 1 dia ou 2, outros 1 semana ou 1 mês. Eu já conheci casais de quase ano emburrado. Por quê? Porque às vezes há uma expectativa de que o outro ceda. Eu preciso que o outro ceda. O que ele fez foi muito feio, o que ela falou foi muito horrível. Então eu preciso que o outro ceda. Você está morrendo para si mesmo? Não, você está impondo o seu orgulho, a sua vontade, o seu desejo, e para você é isso que faz sentido, para você é isso que faz a coisa acontecer, para você é isso que é vida. E aí Jesus está dizendo para você, não, deixa eu te explicar um negócio aqui. Eu criei todas as coisas, eu fiz todo o universo, eu controlo todas as coisas, eu exerço poder sobre todas elas, mas eu te amei tanto
que eu deixei a glória, me fiz homem, morri na cruz, assumi os seus pecados, assumi os seus erros, morri no seu lugar, ressuscitei e venci a morte, para que você então pudesse ter vida. Mas a vida não é para você viver do jeito que você quiser, porque você nem sabe como que você vai viver ela, você nem sabe o que dá sentido, propósito para ela. Então por isso Jesus já disse, olha, a vida tem um sentido e um propósito muito claro, e começa com você morrendo para si mesmo, sendo uma nova criatura, sendo uma nova pessoa. Se você não exerce essa função, se você não vai nessa direção, então a gente tem problemas. Qual é o propósito então? Eu morro para mim mesmo. Qual é a segunda coisa? O segundo lugar é reconciliando o que se vive. Olha só, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então o que Deus fez em Cristo Jesus? Ele nos reconectou a Ele mesmo. Nós não fizemos nada. Ele foi lá, morreu na cruz, Ele pagou os pecados, Ele corrigiu o erro de Adão, Ele nos transformou numa nova criatura, Ele nos tirou de uma condição onde nós não éramos nada nem ninguém, nos transformou na condição de filho, de herdeiros, de alguém que tem um propósito muito claro. E agora Ele está dizendo para você o seguinte, vai lá e continua o ministério da reconciliação. Qual é a nossa função, propósito, sentido de vida primário de alguém que entende o Evangelho? Pregar o Evangelho. É simples assim. E como eu prego o Evangelho? Falando, obviamente, mas sobretudo através do testemunho. É assim que eu prego o Evangelho. Mas olha só, meu irmão, uma coisa não está desconectada da outra. Eu vou exercer o ministério da reconciliação se eu não morrer por mim mesmo? Ou se eu não morrer em mim mesmo? Se eu sempre quiser exercer a minha vontade, o meu desejo, a minha busca egoísta, egocêntrica da felicidade, eu vou conseguir exercer o ministério da reconciliação? Sim ou não? É claro que não. É óbvio que não, porque alguns exemplos que a gente já usou aqui nessa noite, já deixa claro isso. Então você foi chamado por Deus para continuar, saca só, o ministério de Jesus. Você entendeu o tamanho da sua responsabilidade ou não? Você está dando continuidade àquilo que Jesus veio e estabeleceu. Você agora é alguém que vai reconciliar o mundo com o Pai através da sua pregação e do seu testemunho, levando e conduzindo essa pessoa para a pessoa de Cristo Jesus. A minha pergunta é: nós temos feito isso? Porque enquanto nós não fizermos isso, nós estamos vivendo uma vida sem sentido, sem felicidade, sem propósito. Você está correndo atrás do vento. Você está esperando chegar no último segundo da sua vida para dizer assim: nossa, eita, se der tempo, né? Tem gente que nem vai dar esse tempo. Há um propósito muito claro de Deus para você. Reconcilie, continue aquilo que Cristo nos deixou. É isso que os apóstolos fizeram. Mas para eu fazer isso, eu preciso abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, muitas vezes. Para eu fazer isso, eu preciso ser o pai que Deus quer que eu seja. Para eu fazer isso, eu preciso ser o filho que Deus quer que eu seja. Porque sendo o filho que Deus quer que eu seja, então eu vou estar continuando o ministério da reconciliação. Se a gente voltar para a carta de Pedro, que nós meditamos alguns meses atrás, você vai ver que Pedro usa justamente esse argumento para que os crentes ou os cristãos tolerassem a maldade, a acusação injuriosa dos soldados e até mesmo do imperador romano. Ele falou: não reage não, seja um bom testemunho e não procurem fazer nada de errado para que o testemunho de Cristo não ofenda outro. Como, meu irmão, que eu vou fazer um negócio desse? É só se o meu propósito de vida estiver muito claro.
só se o sentido da minha vida estiver muito claro. Se não estiver, não tem como. Terceiro lugar, então eu morro, eu sei quem eu sou o teu ministério da reconciliação, e eu fui chamado para ser embaixador. Agora lascou. Eu acho que Paulo está fazendo de um jeito que é para ficar muito claro, assim, porque às vezes a pessoa fala assim, continuar o ministério de Jesus é muita prepotência. Então Paulo está falando assim, olha, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. O que são os embaixadores? Representantes, não é isso? Agora eu pergunto uma coisa para você. Um embaixador do Brasil vai numa reunião da ONU e está tendo uma discussão sobre lá qual o assunto, e ele tem uma opinião que diverge do país dele ou de quem representa o país dele. Qual é a opinião que o embaixador tem que manifestar nessa reunião? A dele ou a do país dele? Mesmo ele divergindo, qual que é a que ele tem que manifestar? A do país dele, porque ele é um representante. Aí alguém poderia dizer assim, pastor, então você está querendo dizer que um cristão não tem opinião própria, não? É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Você não tem opinião própria, não. Você deveria viver na opinião, no sentido, no propósito, no caminhar, no desejo do Pai. Porque até mesmo Cristo, antes de ser levado à cruz, o que ele falou para o Pai? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Qual era o desejo dele? Mas o que ele fez? Cumpriu. Significa que nem sempre ser embaixador de Cristo é necessariamente uma posição prazerosa. Porque ser embaixador de Cristo significa que em determinado momento, algumas propostas que lhe forem feitas, você vai ter que dizer, não, eu não posso. Porque eu não represento a mim mesmo, eu já morri para mim. Eu vivo, é para Ele, eu vivo para a glória dEle. O meu propósito, o meu sentido, o significado da minha vida está muito claro para mim. Então agora faço o que Ele espera que eu faça. Mas meu irmão, olha no fundo do seu coração e começa a pensar, é dessa forma que você tem guiado as suas decisões, a sua vida, a maneira que você trata o outro? E eu estou dizendo aqui, porque às vezes você está pensando assim, mas esse pastor também está achando que é quem? Não, eu sou uma porcaria, eu nem devia estar aqui não. É como o texto fala, o amor de Cristo nos constrange, nos constrange. Quando você pensa assim, nossa, que pregação pesada, em mim, meu irmão, bateu muito, porque não foi só uma hora assim, fica durante a semana meditando aquele negócio. Toda vez que você vai meditar, é uma paulada na costela. Então, a coisa não é tão simples assim não, eu sou pecador miserável. Isso aqui, eu não estou à parte disso aqui não, somos todos nós, e eu faço essas perguntas porque são perguntas que suscitam no meu coração, são coisas que eu fico refletindo. Nós precisamos começar a pensar para quem ou para o que nós vivemos. Qual é o seu propósito de vida? O que traz sentido para a sua vida? Porque enquanto você não achar o sentido da sua vida, vai ser uma vida de procura. Nunca vai ser uma vida de contentamento, você sempre vai estar procurando. E é bem possível que você caia em alguma daquelas coisas que nós comentamos aqui no início. E numa reflexão rápida, já é possível você identificar que nenhuma daquelas coisas vão dar sentido para você de fato. O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: há um sentido, há um propósito. O propósito é viver para a glória de Deus, porque Deus te transformou em filho. Portanto, somos embaixadores, como se Deus estivesse fazendo apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Imagina isso. Paulo está dizendo assim, olha, é como se nós fôssemos a boca de Deus, chamando as pessoas, reconciliem-se com Cristo, reconciliem-se com Deus. Jerry Bridges, um comentarista, ele diz o seguinte:
Nós próprios deveríamos estar com os rostos em terra diante de Deus, lhe implorando que se reconcilie conosco. Ao invés disso, vem Deus nos reconciliando consigo mesmo por meio da morte do seu Filho e em seguida fazendo um apelo para que recebamos a reconciliação. Que puro ato de graça e misericórdia da parte de Deus. É isso que Paulo está dizendo e que o amor de Deus nos constrange. Era nós que deveríamos estar falando para Deus: Deus, por favor, me reconcilie com o Senhor, me aceita de volta, eu sou o filho pródigo, eu sou a pessoa perdida, os meus pecados dão conta de quem eu sou, Deus me aceita, mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o próprio Deus rasgou os céus, veio até nós, morreu numa cruz, venceu a morte, para dizer para você: reconcilie-se comigo. Olha o tamanho desse amor. Deus não deveria fazer isso. Nós não faríamos isso no lugar de Deus. O não deveria era no sentido de justiça, talvez. Mas Deus ama tanto a gente, que apesar de nós, Ele diz: reconcilie-se comigo. Ele está vindo na nossa direção. Meu irmão, eu não sei se você entende a grandeza disso, como isso é poderoso demais. Deus, o Criador, está vindo na nossa direção e nos chamando para ter uma relação com Ele. E não só isso, é como se Ele estivesse dizendo assim: já está tudo certo, só vem. Porque às vezes tem gente que pensa assim: não, mas para eu ir eu preciso largar uns negocinhos aqui, sabe? Eu preciso mudar minha vida cá, eu preciso parar de pensar aquilo, eu preciso de não sei o quê. Não, peraí. Jesus Cristo morreu por todos os seus pecados, até mesmo os piores deles, até mesmo aquele que você não gosta nem de pensar, até mesmo aquele que você acha impronunciável. Jesus Cristo morreu por todos esses pecados. Então, só vem, só corre para os braços dele, porque Ele está te chamando. Agora, percebe que aqui tem duas coisas interessantes. Há dois públicos aqui nesse texto. O primeiro público é aquele que está sendo chamado à reconciliação. É Deus dizendo: vem. Mas o segundo público é aquele que já foi reconciliado com o Pai, e agora Deus está dizendo: vocês serão a minha boca para chamar os outros à reconciliação. Meu irmão, entenda o tamanho do projeto de Deus para a sua vida. Você é o agente da transformação de Deus nesse mundo. Você, não tem plano B não, é você mesmo. Você deve estar pensando: então Deus está lascado. Mas é você mesmo, meu irmão, não tem outro. É você quem Deus está chamando para fazer isso. Seja embaixador de Jesus. Seja embaixador de Jesus. Comece a pensar em toda decisão que você for tomar, em toda palavra que você for dizer, em todo sonho que você for ter. O que Jesus me diria para fazer aqui? O que Jesus me diria para fazer aqui? Como Jesus instruiria meu coração acerca disso? E aí talvez a gente estaria vivendo um pouco do que é ser embaixador. O texto termina no capítulo 6, no verso 1 e no verso 2, dizendo o seguinte: olha só. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável, agora é dia de salvação. O que Paulo está dizendo para nós aqui é o seguinte: você que entendeu esse negócio aqui agora, que você precisa morrer para você mesmo, que você foi chamado para a reconciliação das pessoas que estão em sua volta e do mundo, que você foi chamado para ser um embaixador de Cristo, como alguém gritando: reconcilie-se com Deus. Você que recebeu tudo isso, não jogue isso fora não. Não faça com que isso seja em vão não. Em outras palavras, meu irmão, diante do tema que nós nos propusemos a tratar aqui nessa noite, eu diria para você o seguinte: não saia por essa porta, ou por uma dessas 5 portas, não saia por uma dessas portas, falando assim: o que traz sentido para a minha vida?
nossa, o que eu vou fazer para eu me sentir contente, completo? O que eu vou fazer para eu ter significado para a minha vida? Porque às vezes você está pensando que se você casar, resolve. Às vezes você está pensando que se você fechar aquele negócio, resolve. Se você assinar aquele papel, resolve. Se você passar naquela prova, resolve. Se você reconectar com aquela pessoa, resolve. Mas não resolve. Nada disso vai trazer contentamento para você. Nada disso vai trazer completude para você. Há um propósito muito claro para o qual Deus te chamou. Viva para a glória dele, exercendo o ministério da reconciliação, sendo o embaixador dele. E aí você vai ter satisfação, completude, significado, felicidade. Felicidade. Porque eu sei porque eu estou aqui. Quer ver um negócio interessante? Numa dessas noites que o Isaac gosta de ficar acordando algumas vezes, a Ju está muito cansada, porque ela acorda muito mais do que eu. Não que eu não queira, mas é porque, não, eu não quero mesmo, mas eu até tentei no início, mas quando eu pego ele me empurra, ele chuta, eu não sei se, tudo escuro, mas ele sabe que sou eu. E eu achei isso bom, brincadeira. A Ju está vendo, deve estar brava a hora dessa. Mas a Ju tem se sacrificado muito, e isso tem me feito admirar ela muito mais. Mas uma das coisas que é impressionante, que apesar do cansaço muitas vezes, apesar da noite mal dormida, dor de cabeça, ou qualquer coisa nesse sentido, se você perguntar para ela, vamos desistir? Se tivesse um jeito, né? Vamos parar? Vamos dar esse menino para alguém? Vamos viver? Você acha que ela diria assim, nossa, era tudo que eu estava querendo ouvir, não estou aguentando mais? As mães aqui pensando, nossa, coisa horrorosa. Por que então há esse sacrifício? Porque aquilo de alguma forma traz completude para o coração. Aquilo de alguma forma traz sentido e propósito para a sua vida. Eu estou dando esse exemplo para você aumentar isso na escala por 10, por 1000, por sei lá, 1.000.000, para você entender o que é que você pode viver em Deus, se você de fato entender que você foi chamado como um embaixador dele nessa terra. Você não é alguém perdido, meu irmão. Você não é alguém largado. Você não é alguém sem propósito de vida. Agora, tem um negócio aqui interessante. Que Stemarker, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o presente da salvação que Deus torna disponível à humanidade é a restauração da paz com Ele. Agora já é dia da salvação, diz Paulo, e nisso está implícito, não o deixe passar. Nisso está implícito, vai ter um dia que não vai ser o dia da salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de se reconectar, hoje é dia de se arrepender, hoje é dia de se reconciliar, hoje é dia de se apresentar como embaixador, hoje é dia de descobrir o seu sentido, hoje é dia de perceber o seu propósito, hoje é dia de salvação. Mas amanhã pode ser que não seja. Porque não é todo dia que é dia de salvação. Haverá um momento que não será dia de salvação. Salmos fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso. Haverá um dia que as pessoas clamarão ao Senhor e não o encontrarão. Mas hoje não é esse dia. Olha que notícia boa. Hoje não é esse dia, hoje é dia de salvação, meu irmão. Então, se você estava perdido, se você não sabia por onde caminhar, se você não sabia por que você está nesse mundo, por que você vive, qual é o seu sentido de vida, agora espero que esteja muito claro para você tudo isso. Espero que seja muito claro para você a resposta de todas essas perguntas. Ao viver essa realidade, daquilo que nós respondemos aqui, através do Evangelho, você poderá desfrutar do dia de hoje, que é dia de salvação. O que fazer então? Vamos lá, vamos tentar ser mais prático aqui agora. Primeiro, o segredo da felicidade não está em nos encontrarmos em nós mesmos,
mas está em nos encontrarmos em Cristo. E com isso aqui eu não estou dizendo que não tem dicas boas, porque, por exemplo, você vai falar assim, nossa, autoajuda, então nunca mais eu leio. Não, às vezes é bom ler, dar umas dicas boas mesmo. O problema é que você querer encontrar a felicidade em você mesmo, achando que você, no seu coração, se você acessar o lugar certo, o departamento correto no seu interior, você vai conseguir resgatar todo o sentido e propósito da sua vida? Vai dar zebra, vai dar errado, não vai chegar lá, meu irmão. Você vai se sentir frustrado, você vai se sentir insatisfeito, você vai sentir que está faltando alguma coisa, e está mesmo. Segundo lugar, a felicidade se encontra em viver com propósito, com significado. É isso que nós estamos defendendo aqui nessa noite. Como viver uma vida feliz? Resposta: vivendo uma vida com propósito, vivendo uma vida com sentido. Agora, como viver uma vida com sentido? Vivendo o propósito que Cristo nos deu para viver. Vivendo o propósito que foi revelado por Deus através de Cristo Jesus. Vivendo o caminho que Cristo abriu para nós, a estrada que Ele pavimentou. É só assim que você vai achar propósito e que você vai viver uma vida de felicidade. E a vida de felicidade, meu irmão, em momento nenhum nós estamos dizendo aqui que é aquele bem-estar, alegria perene, zen, não há tristeza, né? Eu não sei se você já viu, ele deve ter visto aquele vídeo na internet, eu penso que aquilo deve ter até brincadeira da mãe que vai falar sobre paciência, e ela começa a falar sobre paciência, o menino começa a gritar, ela, peraí menino, só um pouquinho, ele, paciência, ô menino, peraí, só um pouquinho, peraí, ô menino desgraçado, eu acho que aquilo foi brincadeira, não tem cabimento ter sido tão espontâneo daquele jeito. Mas às vezes a gente faz isso, usa o discurso, mas não vive a realidade. Viver uma vida com propósito, viver uma vida de contentamento, é viver uma vida revelada por Deus. Significa que você vai passar por atribulações, sim. Significa que terão dias difíceis, Jesus disse que teriam dias difíceis. Significa que terão dias que você vai clamar desesperadamente, Senhor, me socorre. Como a gente tem meditado nos salmos, e tantos salmos que a gente tem visto. Mas nada disso vai mudar a realidade de quem você é e para onde você está indo. Nada disso vai mudar a realidade de por que você está aqui. Qual é o sentido da sua vida? Terceiro lugar, fomos chamados para sermos embaixadores do Criador. Que privilégio maior poderíamos ter? O que poderia trazer mais significado para as nossas vidas? Você acha mesmo que passar num concurso é o que vai trazer sentido para a sua vida? Jesus está te chamando para ser embaixador dele. Jesus está te chamando para viver para Ele, para representar a Ele. Jesus é quem mesmo? O Deus Criador, dono de todas as coisas. Percebe como às vezes a gente está querendo migalhas, enquanto Deus está oferecendo uma coisa muito maior para nós? Quarto, é dia de salvação. Se arrependa de seus pecados e se descubra em Deus, porque esse é o grande mistério do que nós estamos falando aqui. Se você não pode se descobrir em si mesmo, aonde você precisa se descobrir? Em Deus, fora de si, nele, que te criou, que sabe tudo sobre você, que te conhece melhor do que você mesmo, que sonda os seus desejos, os seus sentimentos, o mais profundo do seu coração. Então se lance a Ele, se descubra nele, viva nele, morra para si e viva para Ele. Quinto lugar, viva a felicidade. Viva a felicidade. Só para ficar claro, para às vezes não ficou ainda. Como que eu faço isso? Vivendo com propósito. Como que eu vivo com propósito? Vivendo o propósito para o qual Deus me chamou para viver. Eu quero terminar com uma frase. Essa não é minha, normalmente eu termino com uma frase minha, mas essa é do apóstolo Paulo.
Na carta de Filipenses, ele sempre está falando sobre felicidade, sobre contentamento, sobre completude do coração. No capítulo 4, no verso 11 a 13, ele diz o seguinte: digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de estar com fome, tanto de estar em abundância como de passar necessidade. Qual é o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Nada disso define quem eu sou, nada disso define a minha caminhada. O que define a minha caminhada é o meu Deus, e se eu estou nele, então eu tudo posso. E tudo posso aqui não é que eu não vou passar necessidade, é que mesmo que eu passe a necessidade, eu consigo passar por ela. Mesmo que eu tenha abundância, o meu coração ainda está seguro no lugar bacana. Mesmo que eu sinta falta de algumas coisas, eu ainda sou completo, contente, feliz, inteiro, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. E eu queria que você tivesse um momento de reflexão, mas um momento de reflexão pensando no seguinte: hoje é dia de salvação. Então, aqui eu estou falando com pelo menos dois tipos de pessoas. Pessoas que se sentem desconectadas de Deus, longe do propósito de Deus, necessitando se reconciliar com o Senhor. E para essas pessoas eu diria: hoje é dia de salvação. Hoje é o dia para você se arrepender, para você se descobrir, para você se reconectar, se reconciliar, para você ter completude. Hoje é esse dia. Mas também tem as pessoas que já estão conectadas com o Senhor, já têm procurado viver o caminho pelo qual Deus nos apontou, já têm procurado trilhar a estrada que Cristo pavimentou para nós. Mas talvez você não esteja sendo um embaixador daqueles tão bom assim. Então hoje também é dia para você se fortalecer, para que as suas raízes, para que as suas decisões, para que o seu coração, que às vezes está com tanta dúvida, qual o propósito, quem eu sou, para onde eu estou indo? De repente Deus vem e fala: você é filho, você é herdeiro, e você está vindo se encontrar comigo na eternidade. E para você também hoje é dia de salvação, de você se reconectar mais uma vez, decidir mais uma vez, comprometer-se mais uma vez. Pai, eu serei o seu embaixador, eu viverei para o Senhor, eu serei essa nova criatura que o Senhor me chamou para ser. Seja você alguém já conectado, alguém que precisa se conectar, reflita isso no seu coração profundamente enquanto a gente louva, enquanto a gente canta. E o meu pedido, ou a minha oração a Deus, é que você hoje possa então dizer: eu vou viver para a glória dEle, eu vou ser quem Ele quer que eu seja, eu serei embaixador de Jesus Cristo. Vamos então ter um momento de reflexão. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, ó Deus, que nós queremos viver algo novo, ó Pai, algo diferente do que temos vivido. Tantos corações perdidos, ó Pai, angustiados, presos na dor, no medo, nas incertezas que a vida nos apresenta. Mas hoje é dia de salvação, Senhor. Hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de recomeço, hoje é dia de restauração, ó Pai. Por isso nós declaramos a Ti, abrimos o nosso coração e dizemos: queremos viver algo novo, algo diferente do que temos vivido.
uma nova realidade, de um novo ser, de um novo eu, morto para nós mesmos, mas vivos no Senhor, que tem um propósito, que tem contentamento, que tem satisfação, significado. Espírito Santo de Deus, transforma o nosso coração e nos faça viver algo novo, ó Pai. É o que clamamos a Ti, é o que expomos nesse momento, ó Pai. É o desejo sincero do nosso ser. Transforma-nos em verdadeiros embaixadores Teus, ó Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém.